Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao meu canal. Muito prazer, eu sou Evandro Brum, evangelizador católico pelos meios de comunicação e venho aqui mais uma vez partilhar a palavra de Deus com você. Muito obrigado você que me acompanha, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu acolhimento e, claro, obrigado pelo seu apoio. Vamos então falar sobre o evangelho do dia de hoje? Pega aí para você acompanhar conosco. Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, dos versículos 1 ao 12. Mateus 23, de 1 ao 12. Mas, como você já sabe, nós vamos meditar um versículo. O versículo que a gente vai meditar é o versículo 2. É o versículo que nós vamos meditar hoje. Mateus, capítulo 23, versículo 2. Medite conosco o Evangelho do dia, a palavra de Deus, que é nos dirigida nestes termos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aí, meu irmão, é a palavra de Deus dizendo que nós devemos seguir a lei. É isso mesmo, devemos seguir a lei. A lei está aí para ser cumprida, porque senão não tinha necessidade de vivenciar a lei. Não precisava da lei. Se nós pudéssemos fazer tudo aquilo que pensamos do jeito que a gente pensa, nós não precisaríamos da lei. A lei está aí para ser cumprida. E a lei não é uma coisa ruim. A lei não nos oprime, não. Tanto é que Jesus veio dar um novo sentido à lei. E ele fala isso para nós. Eu não vim abolir a lei, eu vim dar um novo sentido à lei. Ou seja, Jesus veio santificar a lei que foi colocada por Deus, que era apenas a letra. Tanto é que a lei ela não conseguia fazer um efeito transformador na vida das pessoas. E a lei ela precisa ter um efeito renovador na vida e no coração da gente. Viver a palavra de Deus enquanto lei, ela precisa nos transformar, precisa nos renovar. A lei não pode nos oprimir. E aqui, nesse sentido, o Senhor vem falar para nós que os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Ou seja, eles interpretavam aquilo que Deus falou a Moisés, interpretavam para o povo, para que o povo pudesse cumprir. Naquele tempo não era tão fácil saber ler, não era tão fácil saber escrever. Então existiam pessoas que interpretavam a lei, que ouviam a lei, faziam a interpretação, e esta interpretação era colocada para o povo de uma maneira que o povo deveria saber e precisaria seguir. Jesus aqui vem nos pedir para viver esta lei. Mas quando ele diz viver a lei, não significa que nós devemos viver a lei como os fariseus e os mestres da lei viviam, porque eles não viviam a lei. Eles interpretavam a lei, falavam para o povo assim, olha, você tem que fazer isso, mas eles mesmos não faziam. O Evangelho vai dizer isso aqui, ó. Por isso, deveis fazer e observar tudo que eles dizem. O que eles dizem? O quê? A lei. Mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. O que nós estamos falando e não praticando? O que nós estamos hoje falando para os outros fazerem e não praticando? Faço o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é assim? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Muitas vezes nós precisamos entender que, para fazer a lei acontecer na vida do outro, nós precisamos cumprir também a lei. Esta é a nossa realidade e esta é a nossa necessidade. E diz aqui, ó, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Eles falam e não praticam. Nós estamos falando o quê e não estamos praticando? Às vezes nós falamos para as pessoas fazerem, mas nós não praticamos. Nós não fazemos. E quando a gente não pratica, você não dá veracidade à lei. Quando você não pratica a lei, você acaba mostrando que a lei é uma coisa ruim. Quando você não dá
o devido valor e a devida importância à lei de Deus, cumprindo os mandamentos, cumprindo os preceitos como eles devem ser cumpridos, o que acontece conosco? Infelizmente, as pessoas não acreditam na lei. É ou não é que em muitas situações, em muitas realidades, nós não acreditamos naquilo que muitas pessoas falam, não acreditamos na lei. Por quê? Porque a gente não vê as pessoas cumprindo a lei, não é? A gente não vê as pessoas cumprindo a lei. Poxa, as pessoas não cumprem a lei, por que eu tenho que cumprir? É tudo assim, tudo tem um jeitinho, tudo tem uma forma, tudo tem um jeito, né? Vamos dar um jeitinho nas coisas. Não existe jeitinho, existe a lei, ponto final. Existe o segmento da lei, ponto final. Esta atualização da lei é que nos ajuda a chegar ao céu. Por quê? Porque a lei, ela nos orienta. Vamos dizer assim, que a lei é como se fosse uma estrada. Uma estrada, você está percorrendo por essa estrada e dentro de uma estrada existem as margens de segurança, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. É ou não é? Você está caminhando numa estrada, você está de carro ou de moto, de alguma forma, você está caminhando numa estrada. Aí você tem de um lado e do outro uma margem de segurança. A lei, ela é estreita, sim, mas ela tem uma margem de segurança. Dentro dessa margem de segurança, a gente vai vivendo, a gente vai passando. Mas nós não podemos, por exemplo, ultrapassar a linha que corta o meio dessa estrada, a linha contínua, por exemplo. Não tem aquela linha contínua que tem no seu lado esquerdo quando a gente está na estrada? Essa linha, quando ela é contínua, ela não pode ser ultrapassada. Se a gente ultrapassar essa linha, a gente estará na contramão. E estando na contramão, o risco de acidente é muito grande. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos e necessitamos estar dentro dessa regra, dentro da lei. Porque se a gente estiver dentro da lei, a gente vai chegar no nosso destino de uma maneira mais segura, tranquila. E certamente chegaremos, a não ser que aconteça alguma coisa no trajeto, mas a linha da estrada, ela é feita para que a gente percorra com segurança e chegue ao nosso destino com segurança. A lei de Deus é assim, ela é feita para que nós cheguemos ao nosso destino com segurança. Mas se nós temos na nossa frente um carro que não está cumprindo a lei, um carro que está ultrapassando todo mundo pela direita, ou às vezes ultrapassa a linha contínua, nós vamos fazer da mesma forma? Se nós fizermos, nós estaremos correndo o risco de acidente e alto, estaremos correndo risco de multa e alta. Então, o que nós vamos fazer? Seguir as barbáries que o outro está fazendo, porque o outro está fazendo, nós vamos fazer também? Não. Seguir a lei é ter personalidade e saber que a lei precisa ser seguida com amor e com carinho. A lei, ela vem nos ensinar que é preciso caminhar corretamente para alcançarmos a vida eterna. A lei de Deus, ela é feita para que nós alcancemos a vida eterna. Por isso, meu irmão e minha irmã, celebre a lei como algo bom na sua vida. Não imiteis as ações daqueles que fazem coisas erradas, porque isso pode causar sérios danos para a nossa vida. Por hoje, eu agradeço demais a sua presença aqui comigo no meu canal. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu carinho. Mais uma vez eu convido você a deixar o seu like para mim aí nesse vídeo, viu? A também inscrever-se no meu canal, fique à vontade, inscreve-se no meu canal, porque isso me ajuda bastante a continuar levando a palavra de Deus aos corações que precisam desse amor. Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem com quem você quiser e, claro, pode deixar os seus comentários que a gente vai respondê-los com muito carinho. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, fiquem com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida.